Então, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos todos que foram entrando. Nós já agradecemos a Deus e já oramos. E vamos abrir a nossa Bíblia agora no livro de Ruth, no capítulo 2, a partir ali do versículo 10, onde nós paramos ontem. E nós vamos aqui tirar as lições espirituais, extrair aquilo que o Senhor tem para nós essa manhã. E ontem nós vislumbramos ali o primeiro discurso de Boaz para Ruth, né? Ou seja, o primeiro discurso, as primeiras palavras de Cristo para a sua igreja, na tipologia aqui do livro de Ruth. E nós ali compreendemos que Boaz, ele concedeu graça para Ruth, né? Ruth, sendo a igreja de Deus, ela reconheceu ali o favor nas palavras de Boaz. No final do versículo 10 do capítulo 2 de Ruth, Ruth ali, ela diz que, ela fala para Boaz, né? Como é que me favoreces e faze casos de mim? Uma coisa que nós não comentamos a respeito dela, desse reconhecimento de Ruth, diz que ela se inclinando-se o rosto em terra. Nós não podemos deixar passar nenhuma informação a respeito desse livro, né? O fato de Ruth ter inclinado o rosto em terra significa muito. Se nós fôssemos parar para estudar só essa informação, nós ficaríamos aqui o estudo inteiro só com os versículos bíblicos a respeito dessa informação de que ela inclinou-se o rosto em terra, né? Em toda a história da Bíblia, né, as primeiras menções acerca de se inclinar o rosto em terra ou se lançar aos pés de Jesus são muitas, mas eu gostaria de destacar algumas especificamente. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 3, se vocês puderem aí abrir a Bíblia de vocês, no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 12, no versículo 3. Eu vou ler aqui para vocês o que está escrito. João, capítulo 12, versículo 3, está escrito assim. Eu acho que eu abri aqui errado, só um minutinho. Se alguém tiver já com a Bíblia aberta e quiser compartilhar com a gente, pode ficar à vontade. João 12, versículo 3. A irmã Ana Leite ou a irmã Márcia. Vou ler aqui para vocês. Está escrito assim: Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, caríssimo, ungiu os pés de Jesus e limpou os pés com seus cabelos. E a casa se encheu com o cheiro do unguento. Então, aqui nós vemos uma descrição de Maria, provavelmente aqui a irmã de Lázaro, né, que se lança ali aos pés de Jesus e lava os pés de Jesus com óleo, com unguento, né? É mais uma figura de uma mulher que representa a igreja e que se lança aos pés de Jesus, assim como Ruth ali se lança aos pés de Boaz, tipificando a necessidade de nós, enquanto igreja, nos lançarmos aos pés de Jesus. Mas a Bíblia contém muitas outras histórias de mulheres, e não só de mulheres, mas homens também, que lançaram-se aos pés de Jesus, né? E não só de Jesus, mas daqueles que tipificavam Jesus. A gente vê em toda a história bíblica relatos como esse. Lá no livro de Segundas Reis, eu queria que vocês abrissem aí, em Segunda Reis, no capítulo 4, nós vamos ver outro exemplo de outra mulher que, por sinal, se eu não me engano, também era uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, mas que foi também beneficiada com a graça, com o favor de Deus. Segunda Reis, capítulo 4, eu gostaria que tivesse um voluntário para fazer a leitura para nós, de preferência na Bíblia,
Legado ou na Bíblia King Leio. James. Tá bom, Nayara, eu leio. 2 Reis 4:37. É que eu estou aqui pedindo a Deus graça para me ajudar a manusear a Bíblia Legado. Já faz mais de 2 anos que eu tenho essa Bíblia e eu não consigo me acostumar com ela, porque a gente fica apegada à Bíbliazinha antiga, que está tudo marcado, e eu sei que eu preciso fazer isso, porque essas outras Bíblias, ontem eu estava até conversando com a irmã Ana Leite, tem, assim, muitos erros, né, e falta muita coisa, principalmente essa Bíblia João Ferreira de Almeida, a gente sabe que tem muitos problemas nela, então, irmã, pode fazer a leitura, É, 2 Reis, capítulo 4, versículo 37. então ela entrou e caiu aos seus pés, e se curvou até o chão, e tomou seu filho e saiu. Esse relato aqui, irmãos, é o relato da mulher sunamita. É aquela mulher, né, que teve o seu filho curado pelo profeta Eliseu. Então, Eliseu aqui também tipificando, né, apontando para um tipo de Cristo, e essa mulher também apontando para um tipo de igreja, ela reconhece o favor, a graça que ela achou diante do milagre ali que o profeta Eliseu fizeram em restaurar a saúde do filho dela. Então, vários tipos na Bíblia apontam para esse reconhecimento de Ruth aqui no capítulo 2, no versículo 10, quando diz que ela prostrou-se aos pés. Na história do Israel antigo, né, e em toda a história bíblica, nós vamos ver que essa era uma prática do povo de Deus, né, lançar-se aos pés, lavar os pés, fazer esse reconhecimento acerca do que Deus tinha feito por eles. E é isso que a gente vê aqui no final do versículo 10 de Ruth. Além disso, irmãos, o salmista, em vários salmos, eles destacam a necessidade de nós, enquanto igreja de Deus, lançarmos aos pés de Jesus. No Salmo 132, se vocês puderem acompanhar aí na Bíblia de vocês, Salmo 132, o versículo é o versículo 7. Tem muitos salmos, mas eu escolhi aqui pelo menos um ou dois para a gente meditar e tirar para nós, para o nosso tempo, né? Para a nossa realidade hoje. Salmo 132, o versículo é o versículo 7. Deus tem Pode ler? misericórdia. Pode sim, irmã, pode ler. Entraremos nos seus tabernáculos, adoraremos ao seu escabelo. Adoraremos ao seu escabelo, né? Escabelo, quando a gente vai estudar, era um pequeno banquinho onde os reis, eles colocavam os pés, né? Na época de Davi, de Salomão e dos outros reis de Israel, eles tinham esse banco onde eles colocavam os pés. E Deus, sendo o rei dos reis, o Senhor dos senhores, estando assentado num trono, a Bíblia diz isso, que ele está sentado num trono, ele também tem um pequeno escabelo onde ele coloca os pés, né? E aqui o salmista, ele fala da necessidade de nós, só o versículo, é o versículo 7, ele diz exatamente isso, que nós precisamos entrar no seu tabernáculo, ou seja, entrar no lugar santo do santo. Ontem nós vimos isso que Paulo falou lá, e adorar ao Senhor, né, e seu escabelo, ou seja, se prostrar aos pés dele, né, suplicando e necessitando e também agradecendo pela graça e pelo favor dele. Em Salmos 99 também, no versículo 5, vocês podem abrir aí, Salmo 99, versículo 5. Salmo 99, verso 5. Está escrito assim: Exaltai-vos o Senhor nosso Deus, e adorai em seu escabelo, pois ele é santo. É a mesma palavrinha, né? É o assento onde Deus coloca os pés dele. Então, nós temos, como igreja,
a necessidade de reconhecer que nós precisamos estar constantemente aos pés de Cristo. Que essa foi a necessidade que Ruth teve, e foi aquilo que ela fez. Ela se prostrou ali aos pés de Boaz. Só voltar aqui para o livro de Ruth. Ela se prostra ali aos pés de Boaz, reconhecendo o favor, e não só na atitude dela se colocar ali aos pés dele, mas também quando ela diz, né? Tu me favoreces muito, eu achei graça, favor, tu me favoreces muito. Será que nós, como Ruths modernas, como igreja de Deus, será que nós temos reconhecido o favor de Cristo por nós? Paulo, ele descreve a nossa condição espiritual lá na Epístola de Efésios, no capítulo 2. Não sei se vocês lembram, mas no início desse estudo, no início da semana passada, quando nós começamos a estudar o livro de Ruth, eu falei que nós faríamos um paralelo entre o livro de Ruth, no Antigo Testamento, com as epístolas de Paulo, principalmente com a epístola de Efésios, né? Que, coincidentemente, eu não acredito que seja coincidência, né? É um retrato do livro de Ruth. É como se Paulo, na carta aos Efésios, ele estivesse retratando exatamente aquilo que provavelmente Samuel, que foi o escritor de Ruth, menciona no livro de Ruth. Então, se Ruth é um tipo da Igreja de Cristo e Boaz é um tipo de Cristo, Paulo, agora no livro de Efésios, ele vai fazer exatamente esse paralelo. Ele vai falar para a Igreja de Cristo, que somos nós. E no capítulo 2, vocês podem abrir aí no livro de Efésios, no capítulo 2, os versículos, é a partir do versículo 19, o que Paulo fala lá em Efésios 2, na realidade, a partir do versículo 1. Vamos meditar aqui, porque até então nós não tínhamos ainda entrado precisamente no livro de Efésios, conforme estava previsto para esses estudos. E Paulo, ele está falando aqui da morte e da vida, né? E da necessidade que nós, enquanto igreja do Senhor, temos de experimentar essa morte do eu. E ele começa falando assim, no versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. E vos vivificou, estando morto em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhaste, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da obediência. Veja que Paulo aqui, ele está descrevendo a condição de Ruth, quando ela era uma moabita, antes dela encontrar as palavras de Boaz, né? Porque antes dela encontrar as palavras de Boaz, Ruth encontrou as palavras de Noemi, que tipificava a vontade de Deus. Então, agora Paulo está descrevendo a condição espiritual de Ruth, que na realidade representa a condição da igreja de Deus, porque nós precisamos trazer para nós, e Paulo, né, como ele está aqui no Novo Testamento, ele está falando realmente para a igreja de Deus. Então, ele diz assim, que nós fomos vivificados, né? Vivificados pelo quê? Pela palavra, justamente pela palavra, porque nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, em nossas transgressões, mas ele diz que isso ficou no passado. E ele diz assim, nos quais no passado caminhaste, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? E quem são esses filhos da desobediência? Vamos ver. No versículo 3 ele diz assim, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Vocês lembram que durante todos os estudos nós estivemos repetindo aqui que Moabe representa uma figura da carne, né? Portanto, Ruth, por ser uma moabita, ela vem de uma nação que representa a figura da carne, mas ela não permite que isso se repita na vida dela, né? E ela, então, através das palavras, primeiramente, de
Noemi, sua sogra. Em seguida, através das palavras de Boaz, que tipificavam um Cristo, Ruth, então, ela vai matar, através da palavra, essa vontade da carne. Irmãos, eu não consigo acompanhar as mensagens no chat, né? Eu tenho, assim, problema de me concentrar, então eu não consigo acompanhar, tá bom? E aí eu vou continuar aqui, depois eu vejo lá no final alguma dúvida, vocês podem participar. Então, Paulo aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, ele fala exatamente da condição da igreja de Deus e da condição que precisa ser vencida por meio da palavra. No versículo 4, ele diz assim: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos ou em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Cristo. Essa palavra, juntamente com Cristo, né? Se a gente, quando nós fazemos a leitura rápida, superficial, nós não compreendemos o que está por trás dessa afirmação. Lembra que lá no livro de Ruth, no capítulo 1, nós estivemos estudando que Ruth se apegou a Noemi, que tipificava a vontade de Deus, e que a palavra apegou na sua raiz no hebraico, significa estar junto, acimentar-se, se ligar, e que esse se apegou dentro do que nós precisamos tirar para nós, simboliza a decisão que Ruth tomou de ficar ao lado de Noemi, sua sogra, que tipificava a vontade de Deus para a vida dela. E ela se apegou a Noemi, através de todos os ensinamentos que durante 10 anos Noemi ensinara para ela ali nas terras de Moabe. E ela decidiu, e aqui entra a coisa mais importante na vida da igreja do Senhor nesse momento em que nós estamos vivendo, que é a decisão. A decisão para nós é algo importante e que nós precisamos compreender, que Deus nos concede o poder para decidir. Ele não interfere na decisão que nós precisamos tomar, mas ele nos dá poder para permanecer nessa decisão. É tanto que eu queria compartilhar com vocês uma citação que está no livro Temperança. Deus me ajude a encontrar aqui, porque é muita coisa, tem muita mensagem no celular, mas eu tinha compartilhado lá no grupo, então eu vou procurar aqui no grupo. Está escrito assim, ó, no livro Temperança, na página 113.3. Quando pomos a vontade ao lado de Cristo, é o título. Vossa parte é pôr a vontade ao lado de Cristo. Quando submeterdes a vontade à sua... Quando submeterdes a vontade à sua, a de Cristo, ele toma imediatamente posse de vós e opera em vós o querer e o perfazer segundo a sua boa vontade. Então, quando Ruth, ela decidiu ficar com sua sogra Noemi ali atrás, ela submeteu a vontade da carne dela, aquilo que era inerente ao povo dela e que era inerente ao eu dela, ela submeteu a Deus, né? A Cristo. E aqui está escrito que os nossos próprios pensamentos ficam sujeitos a Cristo. Se não vos é possível dominar os impulsos, dominar as emoções, segundo desejais, podeis dominar a vontade. E assim operar-se-á uma completa mudança em vossa vida, quando entregais a vossa vontade à vontade de Cristo. Vossa vida fica escondida com Cristo em Deus. Olha, a serva de Deus aqui, ela está falando exatamente do assunto que Paulo está escrevendo no livro de Efésios, no capítulo 2. Perceba que todos os profetas de Deus, eles estão em harmonia, porque a mente que guiaras foi a mesma mente, a mente de Cristo, era que estava por trás de todas as iluminações de cada profeta. Então, quando Paulo, aqui no capítulo 2 de Efésios, no versículo 5, ele diz assim:
estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A mesma coisa que a serva de Deus, Ellen White, está descrevendo no livro Temperança, na página 113, sobre o poder da vontade. Então, ela diz assim, os nossos próprios pensamentos ficam sujeitos a Cristo. Se não vos é possível dominar os impulsos e as emoções segundo desejais, nós podemos, irmãos. Ela está dizendo aqui que nós podemos dominar a nossa vontade e assim operar-se-á em nós uma completa mudança na nossa vida, quando entregais a vossa vontade a Cristo, vossa vida ficará escondida em Cristo, com Deus. Achar-se-á aliada ao poder que é sobre todos os principados e todas as potestades. Tendes uma força vinda de Deus, que vos prende firmemente a sua força. E uma nova vida, isto é, a vida da fé, torna-se possível para vós. Aleluia! Aqui está o segredo da vitória em Cristo. Aqui está o segredo da perfeição cristã. Aqui está a união do homem, do esforço humano, que está em submeter a sua vontade à vontade de Cristo, unida à perfeita vontade de Cristo, que é boa, que é santa, que é perfeita, que é agradável. E essa parte humana, irmãos, ela não compete a outro, senão a nós. Nós precisamos pedir a Deus muito discernimento espiritual, muito equilíbrio, que só vem de Cristo, porque nós de nós mesmos, nós somos desequilibrados. Nós tendemos o tempo todo para um lado ou para o outro, ou para a esquerda ou para a direita. E Cristo está o tempo todo dizendo, filho, este é o caminho, andai por ele, não te desvia nem para a esquerda nem para a direita. A parte humana dentro do plano da redenção consiste na rendição da vontade. E isso será algo com que nós teremos que lidar até a volta de Jesus. Na prática, irmãos, isso significa que muitas vezes a nossa vontade, ela não é compatível com a vontade de Deus. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes nós traçamos planos e mais planos para a nossa vida. E nós, às vezes, nos decepcionamos, porque nós percebemos que esses planos, eles não se cumprem. Mas quando a nossa vontade está sujeita à vontade de Deus, que foi o que Ruth fez, quando ela se sujeitou primeiramente a Noemi, e agora quando ela se sujeita à vontade do seu Senhor, porque ela ali representa, Boaz não só tipifica um tipo de Cristo, mas o senhorio de Cristo, o poder de Cristo sobre a vida de uma serva. Agora nós somos convidados por Paulo, na carta aos Efésios, a também render toda a nossa vontade ao senhorio de Cristo, por mais que isso seja difícil. E o Senhor não está dizendo que é fácil, porque a própria serva de Deus aqui, ela diz assim, se os nossos pensamentos, ela diz assim, se não é possível vocês dominarem os impulsos e as emoções segundo desejais, mas vocês podem dominar a vontade. Essa sim, ela precisa estar completamente subordinada, sujeita à vontade de Deus. Mas voltando aqui para o livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, né, ele diz que Deus é rico em misericórdia e que pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. E no versículo 6 ele está escrito, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Paulo aqui, ele está apresentando para nós, irmãos, a unidade do homem com Cristo, ou de Cristo com o homem, ou da igreja de Cristo com Cristo. Essa é a única maneira de nós alcançarmos o ideal
de nós alcançarmos aquilo que Cristo pede quando ele diz, vai e não peques mais. A única maneira de não pecar mais é se nós estivermos dentro deste propósito aqui, com a nossa vontade altiva, o nosso eu, aquele que sempre quer ser reconhecido, aquele que sempre quer se sobressair, se ele tiver totalmente, completamente rendido à vontade de Cristo. Paulo aqui apresenta para nós o mistério da união das vontades. Essa é a mensagem da justiça pela fé. É isso que nós precisamos compreender, e é isso que nós precisamos pedir a Deus para fazer na nossa vida. Senhor, une a minha vontade à tua, Senhor. Que a nossa vontade esteja completamente imergida à tua vontade, e que, de fato, a tua vontade prevaleça na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo aqui. E no versículo 6, ele diz que nós fomos ressuscitados com ele, né? Isso é maravilhoso, porque aqui nós temos a certeza de que a ressurreição de Cristo, ela ali foi a ressurreição de toda a humanidade que estava perdida. E que não só a ressurreição, mas toda a vida dele, todo o ministério dele, e a ascensão dele, e não só isso, mas o ministério celestial, onde ele está agora, nesse momento, intercedendo por nós. Nós temos a certeza que temos realmente um intercessor que está ali intercedendo por nós, que nos representa, e que quando nós formos chamados a nos apresentar na presença de Deus, quando os nossos nomes forem passados em revistas, quem vai estar ali falando por nós, nos representando legalmente, porque ele adquiriu este direito, é Cristo, o nosso intercessor. É isso que Paulo está dizendo aqui, que nós estamos assentados com ele nos lugares celestiais. Louvado seja o nome de Deus. No versículo 7, Paulo diz assim, para mostrar nas épocas vindouras as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. E aí ele continua, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós mesmos, isso é dom de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Paulo enfatiza aquilo que nós mais necessitamos entender e mais necessitamos viver, porque não é só sobre entender, mas é sobre viver. É que a graça é um dom perfeito que está fora de nós, mas que pela misericórdia e favor de Deus, ela está diante de nós e disponível para que nós nos apoderemos dela, para que nós tomamos posse dela, através das promessas de Cristo, por meio da palavra de Cristo. Quando nós nos apoderamos de todas as promessas, de todas as ordenanças que Cristo dispôs para nós, por meio da palavra, do verbo, que é o próprio Cristo, então nós recebemos o favor e a graça. E no versículo 9, ele diz assim, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Nós temos visto durante esse estudo que existe, de fato, 2 tipos de obras. E repetir mais uma vez aqui, que o problema de Laodiceia não é problema de falta de obras. A igreja de Laodiceia, ela tem obras. A própria testemunha fiel descreve isso lá no capítulo 3 de Apocalipse. Mas o problema das obras que a igreja de Laodiceia faz é porque não são obras do Espírito, mas são obras da carne, mesmo que aparentemente pareça obras do Espírito. E o que Paulo fala aqui é que nós precisamos exatamente das obras do Espírito. E ele diz assim, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Se ele fala das boas obras, é porque tem as más obras, que são as obras da carne. E não necessariamente as obras da carne são as obras que nós imaginamos, que é o que o mundo faz de errado. Não, são as obras que nós fazemos, cheia do nosso eu, cheia de orgulho, maculada com aquilo que o homem é. Mesmo que essas obras sejam dar estudos bíblicos, fazer evangelismo público, fazer feiras de saúde, essas obras, se elas não são a manifestação do Espírito em nós, elas são obras da carne, ainda que pareça obras de boas, ainda que aparente justiça. Nós precisamos pedir a Deus para abrir a nossa mente
para entender o que Paulo está querendo nos ensinar aqui. Ele diz que nós somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então, nós não podemos perder de vista que a igreja remanescente de Cristo, a mulher, a Ruth moderna, ela precisa de obras, mas não obras da carne, mas as obras que Cristo preparou para que a mulher se apoderasse delas. Todas as obras da vida de Cristo, elas foram realizadas para que a igreja de Cristo tivesse poder. Por isso que Jesus disse, se vocês crerem, obras maiores vocês farão, mas não obras da carne, mas as obras do Espírito. Voltando aqui para o livro de Ruth, tendo lido aqui o que o apóstolo Paulo faz esse paralelo com o livro de Ruth, né? Paulo em Efésios, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, ele fez esse paralelo. Nós vamos, ainda no livro de Efésios, na realidade, do mesmo capítulo 2, só que agora os versículos 19 a 22, para continuar nessa compreensão e entender o que é necessário para nós, como igreja de Deus, realmente compreender nesse momento em que nós estamos vivendo. Efésios 2, o versículo 19 ao 22, está escrito assim, ó, assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Percebem que Paulo aqui está falando da condição de Ruth antes de encontrar as palavras de Noemi e antes de encontrar as palavras de Boaz. E está falando para a igreja de Deus, para mim, para cada um de nós. Ele está dizendo assim, que nós não somos mais forasteiros, mas somos agora, pelos méritos de Cristo, co-cidadãos com os santos da família de Deus. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Mas Paulo, ele fala isso amparado no que Cristo fez por nós. Lembra que todos nós estávamos perdidos, porque a lei de Deus, ela requeria morte eterna para aquele que pecar. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte, é isso que Paulo fala, e no Antigo Testamento também está escrito lá que a alma que pecar, essa morreria e era morte eterna. Essa era a nossa condição. Mas agora, com Cristo, ele vem e ele cumpre tudo que a lei requer de nós. Perfeição perfeita, do princípio ao fim. É isso que Cristo, o nosso representante legal, oferece para a lei por nós. Então, o versículo 19 de Efésios capítulo 2, Paulo está nos dizendo, nos afirmando que já não somos mais estrangeiros, nós já não somos mais moabitas. Aleluia, porque agora nós não somos mais forasteiros, mas nós somos co-cidadãos com os santos e da família de Deus. Isso é redenção. É Cristo devolvendo para nós o direito de pertencer à família do céu. É Cristo criando em nós aquilo que ele criou no início por meio da palavra. Isso é redenção, e é por isso que a mensagem de justiça pela fé, tanto Ellen White como os mensageiros que Deus levantou em 1888, pastor Jones e pastor Wagner, eles repetem que criação e redenção é a mesma coisa. Cristo criando no homem o que não existe, por meio da palavra. Assim como foi no princípio, que ele disse, haja luz. Novamente agora, ele fala para nós que haja luz, e a luz da palavra dele surge dentro do homem, e a luz é exatamente a vida de Cristo. A luz é Cristo, porque Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da nossa vida. Ele é o único motivo pelo qual nós temos vida e nós temos luz. Porque nele, para ele, todas as coisas estão concentradas no mistério da encarnação, da piedade, da cruz, do sacrifício de Cristo. E é por isso que Paulo, ele diz aqui que agora nós somos co-cidadãos do céu. E no versículo 20, Paulo diz assim, vós sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
de que Jesus Cristo é a principal pedra angular. Aleluia! Cristo é a pedra angular da qual nós estamos edificados. E ele continua dizendo que todo edifício, e edifício na linguagem bíblica significa casa, morada, significa corpo, templo, santuário, que somos nós. Ele diz que todo edifício bem ajustado, ele cresce para o templo santo do Senhor. Então, como Rutes, que não somos mais moabitas, que não somos mais estrangeiras, nós precisamos estar constantemente num crescimento o tempo todo para a morada do templo santo do Senhor. Paulo está falando mais uma vez aqui daquilo que o salmista nos falou, sobre a necessidade de estarmos constantemente aos pés de Cristo, de entrarmos no santuário celestial pela fé. Porque, de fato, ninguém vai entrar no santuário celestial fisicamente, mas pela fé, por meio da oração, por meio do estudo, e por acreditar que isso é possível, e que Cristo se tornou nós, e que Ele, que está agora no santuário celestial, Ele nos representa, e que Ele está em nós, e nós estamos nele, por meio da palavra, que é isso que Ele diz: se vós estiveres ligados em mim, e eu estiver ligados em vós, então nós seremos tudo o que está escrito na Bíblia. Seremos como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, que as folhas nunca murcham. É isso que vai acontecer na nossa vida, irmãos. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. E os frutos que Jesus produziu para nós, toda a justiça dele, ela vai ser transferida para a nossa vida. E nós também vamos produzir, porque é requerido de nós, frutos de justiça. Frutos que em nós mesmos nós não temos, mas que Cristo nos concede. E no versículo 22, Paulo diz assim: no qual também vós, juntamente, sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. E esse Espírito, ele é implantado em nós por meio da palavra. E não existe outra maneira do Espírito de Deus ser implantado em nós, do Espírito de Deus ser soprado em nós, da igreja de Deus, que está morta em seus delitos, vivificar, se não for por meio do enxerto da palavra. Que maravilha! E Ruth compreendera isso. Ela compreendera isso, que a única maneira dela ter vida era se ela ficasse ali, contemplando, absorvendo e acreditando nas palavras de Boaz. É por isso que os discursos de Boaz para Ruth, eles são importantíssimos, e é por isso que nós estamos passando tanto tempo nesses discursos de Boaz para Ruth, porque Ruth, a moabita, a estrangeira, a imunda, ela achou vida, ela foi vivificada pelos discursos de Boaz. E é exatamente isso que nós, enquanto Igreja de Deus, precisamos agora, ser vivificados por meio da palavra, por meio dos discursos de Boaz. E no capítulo 2 do livro de Ruth, no versículo 11, nós vamos encontrar, então, deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia. Ruth, capítulo 2, o versículo, nós vamos retomar a partir do versículo 11. No versículo 11 de Ruth 2 está escrito: e Boaz respondeu e lhe disse: já foi-me completamente mostrado tudo o que fizeste para a tua sogra, desde a morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, e a tua mãe, e a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias. Versículo 12. O Senhor recompense o teu trabalho, e um galardão plano te seja dado da parte do Senhor Deus de Israel, debaixo de cuja as asas tu vieste confiar. Agora, essas palavras de Boaz para Ruth, no capítulo 2, isso aqui já é o segundo discurso de Boaz, né? Nós vimos nos versículos anteriores o primeiro discurso de Boaz, e agora nós vemos aqui o segundo discurso de Boaz para Ruth. E o que Ruth, ela vai falar para Boaz aqui, no versículo seguinte, é exatamente o reconhecimento, né? Então, ela disse: veja,
que o relacionamento da igreja de Cristo, nós com Cristo, é um relacionamento de mão dupla. Boaz fala, Ruth responde. Boaz fala benignamente a Ruth, Ruth vai ao encontro do que Boaz fala. Ruth, ela não fica alheia àquilo que Boaz fala. Para cada ação de Boaz, para cada ato de misericórdia de Boaz para com Ruth, Ruth vai ao encontro de Boaz. E Ruth se deslumbra com a graça, com o favor, com as palavras de Boaz. Então, assim é a igreja de Cristo. Assim nós precisamos ser. Para cada promessa que Jesus faz para nós, para cada graça que Jesus nos concede, para cada favor, e é por isso que a palavra diz que nós precisamos crescer em graça, de graça em graça, até que nós alcancemos a estatura de varão perfeito, de homem perfeito, até que nós alcancemos, irmão, a condição descrita por a serva de Deus, de uma igreja triunfante. A igreja de Deus, a esposa que finalmente se tornará de Cristo, ela será uma igreja triunfante. E não vai ser no céu, vai ser aqui na terra. A promessa é de que Cristo, quando ele retorna, ele encontra uma noiva triunfante, uma noiva que rebuscou nos campos de Boaz, uma noiva que se encheu das palavras, uma noiva que alcançou a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Senhor, muito obrigada, Senhor, por essas palavras. Porque de mim mesmo, Senhor, eu não sei, mas eu tenho certeza que Cristo dirige esses estudos, porque tudo que é falado aqui, irmãos, é a mente de Cristo que tem nos dirigido a compreender esses estudos. Cristo vai encontrar uma noiva que alcançou a estatura de varão perfeito e alcançou a liberdade completa da figura da carne. E Ruth, no versículo 13 do capítulo 2 aqui do livro de Ruth, ela diz assim: permite-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor. Ruth reconhece que Cristo é o Senhor dela. Ruth reconhece que ela precisa se render ao senhorio daquele mestre, ao favor dele. Ela diz assim: pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. Então, Ruth, ela atende ao chamado de Boaz. Nós precisamos atender ao chamado de Cristo. Conforme nós deslumbramos a palavra de Cristo, o favor de Cristo, a graça de Cristo, nós precisamos caminhar no sentido de encontrar o cumprimento dessas palavras na nossa vida. Deixa eu ver aqui agora o que nós vamos, qual é o texto bíblico que nós vamos trazer como paralelo para nós. Paulo, ele permanece nos ensinando, irmãos, o mistério da união de Cristo com sua igreja. E nós vamos ver isso no capítulo 3 de Efésios, nos versículos 17 a 19. Esse é o assunto que nós precisamos compreender. Irmãos, nós precisamos entender o que é, de fato, a união de Cristo com sua igreja por meio da palavra. Esse é o mistério que vai trazer vida para a igreja de Deus. Quando nós nos apoderarmos completamente desse mistério, finalmente, a igreja de Cristo será uma igreja triunfante na terra. Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. E olha só o que Paulo vai falar aqui. Efésios, capítulo 3, versículo 17 a 19. Paulo diz assim: para que Cristo habite em vosso coração pela fé. A única maneira de Cristo habitar no nosso coração, irmãos, é pela fé. E fé é o quê? Fé é acreditar que tudo que Cristo disse
é autorrealizável, tem poder naquilo que ele falou para cumprir, que são promessas que se cumprem instantaneamente. Então, quando Cristo estiver habitando na nossa mente, no nosso coração, por meio da palavra, vai se cumprir o que Paulo está dizendo aqui. No versículo 17 do capítulo 3 de Efésios, para que Cristo habite em vosso coração, pela fé, a fim de, estando arraigados e fundamentados no amor. Que amor, irmãos? Que amor é esse? É um amor que nós não temos, é um amor que nós não conhecemos, até nós encontrarmos as palavras de Boaz, as palavras de Cristo, porque esse é o amor genuíno que Paulo descreve lá em Coríntios, né? O dom supremo, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, não se ensoberbece, não se exalta, não se afana, não fala inconvenientemente. Este é o amor que provém de Cristo, que havendo profecia cessará. E Paulo diz assim no versículo 18, ele diz, possa ser capaz, que amor é esse? Este amor de Cristo, ele é capaz de compreender com todos os santos, que santos? Nós precisamos ser estes santos e compreender, irmãos, qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e a profundidade do amor de Cristo. E ele continua no versículo 19, ele diz assim, e conhecer o amor de Cristo excede todo conhecimento para que sejais cheios da plenitude de Deus. Aleluia. Esse é o conhecimento da ciência da fé, que excede todos os outros conhecimentos da terra, todas as outras ciências da terra. Tudo que nós temos, sabemos ou aprendemos, e tudo que o homem tem é insignificante diante do conhecimento da ciência da fé, de conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que nós possamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. E no versículo 20, Paulo conclui dizendo, ora, aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Lembra da vontade? Paulo aqui está falando do poder que em nós opera, o poder da vontade. Se esse poder estiver operando em nós, irmãos, vai se cumprir o que Paulo falou aqui. Aquele que é capaz de fazer tudo mais, muito mais abundante do que aquilo que pedimos. Ruth, ela só queria pão. Ruth só queria saciar as necessidades fisiológicas dela e de sua sogra, pão e água. Ruth não entendia, Ruth não era capaz de compreender aquilo que Deus tinha para ela, aquilo que Boaz queria oferecer para Ruth. Era muito mais do que pão físico que perece, era muito mais do que as necessidades terrenas dela. E é isso que Deus quer nos oferecer. E é por isso que Paulo diz assim, a ele seja a glória na igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para sempre e para sempre. Amém. Deixa eu ver aqui qual foi as outras passagens bíblicas que eu marquei para nós fazermos aqui o paralelo para nós, a igreja de Cristo. Nayara. Oi, irmãzinha. Só um detalhezinho, que Paulo, meditando nessa grandeza do amor de Deus, no verso 14, ele diz assim, por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a atitude que Ruth teve ali naquele momento, né, caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra, disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que façais caso de mim, sendo eu estrangeira? O sentimento do coração de Ruth em se reconhecer tão pequena, insignificante diante da grandeza do que Boaz estava fazendo por ela, foi o mesmo sentimento de Paulo, né? Ao meditar nessa grandeza tremenda do Senhor, e quando ele conclui dizendo a esse seja a glória na igreja, ele diz assim, ninguém, nada pode substituir o que ele faz por nós através de Jesus Cristo. Por isso que há uma rendição, né? O se pôr de joelhos não é uma posição apenas, é um estado de mente e de coração onde há rendição da vontade. E Paulo, quando ele observa tudo isso, Ruth, quando observa tudo isso, eles não têm mais nada a fazer, a não se render.
Essa é a nossa atitude do nosso coração nessa manhã, né? Observar essa grandeza desse amor tremendo, da qual ninguém merece, e nossa resposta a Deus por tudo que Ele faz e fala é rendição. O ajoelhar-se é exatamente isso, é rendição da vontade, dos pensamentos, planos, sentimentos, gostos. Então, grande mensagem de rendição para nós. Louvado seja Deus. Aleluia. E rendição no reino de Cristo, ela vai além do que uma posição. Ela é uma habilitação. Glória a Deus por isso. Porque Deus nos habilita para repetir as obras dele aqui na terra. E é isso que o discurso de Boaz revela para Ruth. No versículo 11, ele diz assim: me contaram tudo o que fizeste à tua sogra. Ruth tinha obras, e não era obras da carne, porque as obras da carne já tinham ficado para trás. Ruth tinha obras do Espírito, porque o Espírito já vinha vivificando as obras de Ruth, desde que ela parara para ouvir sua sogra Noemi, que tipificava a vontade de Deus, e agora a fé dela só estava aumentando pelos discursos de Boaz. E cada vez que Ruth parava para ouvir os discursos de Boaz, a sua fé aumentara. E aumentara de tal maneira que é produzido na vida de Ruth obras da justiça. Não eram obras da carne. E o paralelo que nós precisamos compreender é que nós, a Igreja de Cristo, precisamos ter obras, não obras da carne, mas obras que vêm da justiça, as obras de Cristo. E Paulo, ele também vai falar para nós a respeito disso no livro de Colossenses, no capítulo 3. Se vocês puderem abrir aí no livro de Colossenses, no capítulo 3, para nós vermos que obras são essas que será requerido da Igreja de Deus, né? Colossenses, capítulo 3, dois versículos que nós vamos ler. É o versículo 17, Colossenses 3, 17, está escrito assim. Olha só o que Paulo fala para nós. Colossenses 3, 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no versículo 23 do capítulo 3, Paulo diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Então, quando Boaz olha para Ruth, ele diz assim: me contaram tudo quanto fizera a tua sogra. O que Ruth fizera para Noemi foram obras do Espírito produzidas em Ruth, por meio da fé, que veio por meio da palavra. Ruth fizera a Noemi como ao Senhor. Percebe a profundidade que existe nessa história? Como que Ruth se apegara de tal maneira àquilo que ela ouvira, e aquilo foi tão profundo para ela, ela acreditou tanto, que ela fizer exatamente o que Paulo requer de nós aqui no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 23 e no versículo 17. Ele diz que tudo, absolutamente tudo, quanto nós fizermos, seja para quem for, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Boaz e Paulo, eles estão falando de obras, das obras do Espírito, que é requerido da igreja remanescente de Deus. Eles estão falando do serviço, da servidão, do senhorio que é requerido de nós. Eles estão falando de fidelidade. Eles estão falando de ser fiel sobre o pouco, eu te colocarei sobre o muito. Eles estão falando, irmãos, exatamente de adoração, porque é isso que envolve obras. A quem nós adoramos? Quem é o nosso Senhor? Jesus, novamente, ele nos recorda, através ali do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, ali quando fala do grande julgamento. Capítulo 25 de Mateus, nós não vamos abrir, mas nós conhecemos o que está escrito ali acerca do grande julgamento. Mateus 25, dos versículos 31 ao versículo 46. E
Ali no capítulo 40, no versículo 40 do capítulo 25 de Mateus, Jesus fala exatamente de obras. A descrição do grande julgamento de Mateus 25 são 2 grupos. São 2 mulheres que estão aguardando o seu Senhor, que tem a lâmpada, que tem a palavra. Volta de novo para a parábola das 10 virgens. Mas ambas têm obras, mas somente um grupo, somente uma mulher tem obras da justiça de Cristo, e as outras têm as obras da carne. E essas obras, elas são manifestadas na vida do cristão de qual maneira, irmãos? Através do que nós fazemos para os outros, como se fosse para Deus. É por isso que Jesus diz assim, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede, eu estive nu, eu estive preso, eu estive doente. E as mulheres e as pessoas daquele grupo que representava as ovelhas, elas se viram para Jesus e elas dizem, quando que nós fizemos isso a ti, Senhor? E ele responde, quando fizeram a um destes pequeninos, e aí se cumpre o que Paulo falou em Colossenses, tudo que fizerem, façam como para o Senhor. Vocês fizeram a mim. Percebe que a mulher que Cristo vem casar com ela, desposá-la, ela tem obras? Ela tem obras. As obras no reino de Cristo têm o seu lugar, mas não as obras da carne, não as obras do eu, as obras de Cristo manifestadas na sua igreja. Irmãos, a verdadeira mensagem de justiça pela fé, ela não desqualifica as obras, porque a mulher que Cristo vai desposar, ela tem obras, mas são as obras de justiça de Cristo manifestadas em sua igreja. Nós não podemos desvincular as obras de justiça da igreja de Deus, porque se nós fizermos isso, nós vamos estar pendendo para o outro lado, que Jesus disse, não te desvia, nem para a esquerda, nem para a direita. Este é o caminho, andai por ele. Ellen White, ela tem uma citação, no momento eu não vou conseguir dizer para vocês onde é que está, mas eu prometo que eu posso enviar depois no grupo, eu vou procurar, onde ela diz que a verdadeira mensagem de justiça pela fé, ela efetuaria na igreja, na esposa de Cristo, o verdadeiro reavivamento que produziria todas as reformas, porque o fruto do verdadeiro reavivamento é as reformas, são as obras de Cristo. Uma igreja que está rendida ao senhorio de Cristo, ela vive aquilo que Cristo deseja para ela. Ela manifesta na sua vida as obras de Cristo. A mensagem do Evangelho Eterno, a mensagem do concerto de paz para com os homens, a bendita aliança é um concerto, irmãos, equilibrado. Deus nos criou, ele nos resgatou e ele nos habilitou para a sua justiça, para toda boa obra. Ele requer da sua esposa, da sua futura esposa, da sua noiva, da sua igreja, um padrão de perfeição moral. Ele espera que o mundo conheça Jesus através deste padrão manifestado na igreja de Cristo. O mundo, irmãos, não se esqueçam, Mateus capítulo 24, versículo 14. E este evangelho do reino será pregado por testemunho. Que testemunho é esse? A testemunha fiel. Se nós afirmamos ser a igreja remanescente de Deus, se nós queremos ser as virgens prudentes, que não terão só a lâmpada, mas terão azeite extra em suas lâmpadas, nós precisamos pregar este evangelho do reino que está descrito em Mateus 24, 14. Não somente por palavras, mas por obras. E não são as obras da carne, são as obras do Espírito. Estas obras, este testemunho, é o que convencerá multidões. E quando chegar o tempo para que a promessa se cumpra, conforme foi nos dias de Pentecoste, multidões serão convertidas pelo testemunho da vida da esposa, da futura esposa de Cristo. Cristo espera que o mundo o conheça por contemplar a perfeita justiça dele na sua igreja.
uma igreja vitoriosa, uma igreja gloriosa. Essa justiça, irmãos, ela é manifestada em serviço e em obras. Ninguém que bebeu da água da vida, ninguém que bebeu da água que Cristo concedeu, que comeu do pão da vida, que comeu verdadeiramente da carne do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, não pode permanecer indiferente a manifestar o poder das obras da justiça de Cristo. Essa justiça, ela precisa ser vista e ser levantada na nossa vida. É o que Paulo descreve no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Nós repetimos tanto isso, mas às vezes nós não nos damos conta de que poder é esse. Romanos capítulo 1, versículo 16, está escrito: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. O evangelho de Cristo é poder. E o poder é manifestado numa vida de obras do Espírito, uma vida de testemunho, aquele testemunho que não precisa falar, mas que vive, aquele testemunho que se manifesta no nosso lar, na criação dos nossos filhos, em toda a nossa vida. Por isso que a serva de Deus diz que um lar bem ordenado é o maior evangelho, é o maior sermão que alguém pode pregar. E é isso que nós precisamos clamar a Cristo. Senhor, dai-nos as obras de Cristo, para que, se possível, nós falemos, mas que, sobretudo, nós vivamos na nossa vida as tuas obras. E é essas obras que Paulo descreveu lá no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 10. Criados para as boas obras, as obras do Espírito. No capítulo 2 de Ruth, no versículo 13, nós vemos aqui, capítulo 2, no versículo 13 de Ruth. Deixa eu só encontrar aqui. O segundo reconhecimento de Ruth para Boaz. Então ela disse: permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. E aí nós vamos entrar no terceiro discurso de Boaz. Eu acredito que pelo tempo, hoje, não vai ser possível entrar no terceiro discurso de Boaz para Ruth, mas a história da igreja, que é a história de Ruth, que é a história de Boaz, que é Cristo, não é uma história de uma princesa e de um príncipe, não é um conto, irmãos, é a história do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, que deixou o seu trono no céu, que deixou o céu vazio, com milhares e milhares de anjos que poderiam estar adorando ele, ele abdicou. É a história de um senhor que tinha 99 ovelhas que não se extraviaram. E ele deixou elas lá no aprisco. E ele veio em busca de uma ovelhinha teimosa, desobediente, que se extraviou. Ele veio em busca de resgatar esta ovelha, esta igreja, esta mulher moribunda, miserável, necessitada de redenção. Essa é a história, irmãos, do Criador, criando na sua igreja o que ela não tem, porque por ela mesma ela é pobre. Mas por Cristo, nós somos mais que vencedores. Nós somos e seremos e nos tornaremos, por meio da justiça de Cristo, uma igreja gloriosa. Louvado e exaltado seja o nome de Deus por isso. Eu queria orar com vocês, para depois dar oportunidade para os irmãos fazerem alguma contribuição. Vou me ajoelhar aqui para nós orarmos. Bondoso Deus e maravilhoso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pelas tuas palavras, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós achamos graça em Ti, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós não compreendemos tudo que envolve, Pai, o plano da redenção ainda. Esse é o assunto, Pai, que nós vamos nos demorar a eternidade inteira, Senhor, estudando, compreendendo que amor é esse, Senhor Jesus. Graça, Senhor, favor imerecido.
O Senhor criando no homem, Pai, aquilo que o homem perdeu, Pai. Por favor, Senhor Jesus, eu sei que eu nunca, Pai, consigo falar tudo aquilo que o Senhor tem enchido o meu coração. Mas eu sei que o teu Espírito, Pai, conforme está escrito, ele nos guiará a toda a verdade, Senhor Jesus. E é ele quem nos convence, Pai, da verdade, da justiça e do juízo. Pai, nos convence essa manhã da tua justiça, Pai, não da nossa justiça, que é falha, que é manchada, que é maculada, Pai. Mas fala e convence, Senhor, dentro de nós, Senhor, dentro da nossa mente, dentro do nosso lobo frontal, Pai. Nos convence, Senhor, da tua justiça, Pai. Porque o Senhor disse que quando o Senhor enviasse o teu Espírito, ele convenceria da verdade, da justiça e do juízo, e nos levaria a toda a verdade, Pai. E é por isso que eu estou orando, e é por isso, Senhor, que eu estou te lembrando aquilo que o Senhor disse para nós, Pai. Foi o Senhor que disse que a tua igreja seria uma igreja perfeita. O Senhor disse, anda na minha presença e ser perfeita. Foi o Senhor que disse, Pai, não há em nós condição, Pai, de reproduzir esta perfeição por nós mesmos. Ainda que nós nos esforcemos, Pai, a ponto de morte, não há. Mas o Senhor disse que nós andaríamos na tua presença e seríamos perfeitos. O Senhor disse que nós não pecaríamos mais, Pai. Então, diante da tua palavra, nós colocamos diante de ti o que o Senhor disse ao nosso respeito. E se o Senhor disse, certamente isso acontecerá na nossa vida, porque tudo que o Senhor fala se torna realidade. Porque o Senhor não é homem para mentir, Pai. Porque no Senhor não há sombra de variação, não há mudança como há no homem, Pai. O Senhor, tudo que o Senhor diz se torna verdade, Pai. E se não existia, o Senhor cria, porque quando sai da tua boca, quando as palavras são proferidas pelo nosso Boaz, instantaneamente, Pai, elas surgem, porque o Senhor é especialista em criar o que não existe, e não existe justiça em nós, Pai. Eu reconheço, Senhor, nós reconhecemos que somos, Senhor Jesus, indignas, mas nós nos colocamos diante de ti, prostrados, Senhor, como servos, necessitados, Senhor, de ouvir as tuas palavras, Senhor. Fala, Pai, ao nosso coração, Senhor, completa pelo teu Espírito aquilo que nós não fomos capazes, Senhor, de vislumbrar neste estudo. Fica conosco durante esta semana que se segue, Senhor Jesus. Nos concede, Pai, todo entendimento. Entendimento, Pai, que excede, Senhor, toda a sabedoria humana. Fica conosco, Pai. Nos dá o teu Espírito. Em nome e por amor de Jesus é que nós te imploramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se vocês Amém. tiverem contribuições dentro do tema que o Senhor nos encheu essa manhã, vocês podem ficar à vontade, levantar aí a mão de vocês. Eu estou verdadeiramente saciada essa manhã. O Senhor me deu de comer e de beber, de acordo com aquilo que Ele tinha para mim. Eu sempre programo uma coisa, mas até mesmo nos estudos eu programo uma coisa. E eu percebo que a minha vontade, ela tem sido diferente da vontade de Deus. E no momento do estudo, o Senhor tem guiado para que seja estudado e para que seja falado aquilo que Ele quer, e não aquilo que eu escolhi, mas aquilo que o Espírito dele tem nos guiado a entender, a compreender e a se alimentar. Irmã Ana Leite, pode abrir seu microfone. Glórias a Deus por esse estudo. Então, a consideração, eu creio que é do Espírito Santo. Lá em Ruth, capítulo 2, no versículo 11, quando Boaz respondeu, né, a Ruth, dizendo que ele já tinha conhecimento, que tudo tinha sido mostrado, né, as obras que ela tinha feito com a sogra, e eu me lembrei do que a irmã já havia citado, e Jesus disse, quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. E também da parte que fala, e como deixaste
o teu pai, a tua mãe, a tua terra natal, e vieste a um povo que outrora não conhecias, eu lembrei de Abraão, quando Deus fez o chamado para Abraão, que ele tinha que deixar a parentela dele, porque a parentela dele, a gente sabe, né, que eles eram idólatras. E se Abraão permanecesse naquele meio, naquele lugar, com certeza, né, ele se tornaria também um idólatra. E também na parte que diz assim, no versículo 13, quando diz a resposta de Ruth, né, quando Ruth fala, permita-me encontrar graça à tua vista, meu Senhor, pelo que me consolaste e pelo que falaste amigavelmente à tua criada, embora eu não seja como uma das tuas criadas. Então, aqui há um reconhecimento de Ruth, olha, eu pertenço ao povo gentil, o Senhor tem o seu povo, o povo judeu. E ela não era judia, ela era gentílica. E aí eu me lembrei daquela parte, né, que o Senhor Jesus disse, que está escrito, que ele veio para o seu povo, mas o povo dele não o reconheceu. Mas os gentios o reconheceram. E a gente vê aqui, mais uma vez, o Senhor Deus tem chamado, né? Tem um chamado para nós de apresentar, né, esse evangelho eterno, de que Deus não faz acepção de pessoas, e de que Deus está convidando, olha, agora veio na minha mente, que Deus convida, né? Ele convidou os seus parentes, convidou o seu povo para o casamento, e o povo não aceitou entrar e ir para a festa de casamento. Mas quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus, convidou as prostitutas, os que eram ímpios, os coxos, os aleijados, e isso eu comentando ontem com uma irmã minha da igreja, eu falando sobre o estudo, né, de Ruth, que estava sendo uma bênção. E eles aceitaram o convite. Então, é isso que vai acontecer. E outra situação também é quando a irmã falou, né, lá em Efésios 3:19, que não importa o conhecimento que a gente tem adquirido aqui na Terra, e não vai importar mesmo. E eu sempre tenho dito o seguinte, no céu, o Senhor Deus não vai requerer diploma, o Senhor Deus não vai requerer currículo, porque tudo que a gente aprendeu aqui na Terra não tem poder, não vai ter nada, não tem nada que vai acrescer ao céu, nada. Somente o conhecimento que a gente tem da palavra. É a palavra de Deus que nos habilita à eternidade. É a palavra de Deus que nos habilita ao céu. A faculdade do Senhor Deus, né? O vestibular que a gente está passando agora, isso é o vestibular para nós entrarmos no reino dos céus. É a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. E outra coisa, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus por isso. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, é isso mesmo. A resposta da igreja de Deus, irmãos, ela precisa ser aproximação, ela precisa ser intimidade. Conforme nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos atraídos pela palavra de Deus. E a nossa resposta, ela precisa confirmar e responder à graça concedida a nós, à luz revelada. Porque se nós não avançarmos na graça, no favor, na fé, nós vamos ficar estagnados espiritualmente. Cada ato do Senhor em nossa direção, cada palavra do Senhor proferida a nós, ela requer de nós, irmãos, uma decisão de avançar, porque graça é poder, e poder recebido é poder manifestado em obras. Deus precisa da sua igreja, que ela avance,
que como igreja nós avancemos para viver em conformidade à altura de toda a luz concedida, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. E a luz que não tem abrido os nossos caminhos, que não tem aberto os nossos caminhos para o progresso na vida cristã e na santificação, irmão, ela se transformará em trevas. Então, nós precisamos avançar. Irmã Carla, pode abrir seu microfone. Bom dia mais uma vez. Excelente. Olha, estudo lindo mesmo. E os comentários da irmã Ana, assim, fiquei até assustada, porque era exatamente o que eu ia comentar. E me chamou muita atenção, né, essa questão do verso 11, né, a questão dele ter patente ali as obras que Ruth estava praticando, né, e a questão ali dela deixar o pai e a mãe e a terra do nascimento, né. Então, se a gente vai aqui para o Gênesis, capítulo 2, né, quando fala a respeito da união de Adão e Eva, fala exatamente isso, né, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então, você veja só que a questão da gente render à vontade, né, e render à vontade, muitas vezes é fazer realmente como Deus disse a Abraão que fizesse, que deixasse sua parentela, porque muitas e muitas vezes, infelizmente, não há possibilidade de servir a Deus junto com os da nossa própria carne, né, do nosso próprio sangue. Então, o deixar para trás também é uma rendição da vontade, porque é algo que nós não queremos fazer, né, o deixar um pai, uma mãe para trás, um irmão, né, pessoas diretamente do nosso convívio, para servir a Jesus, precisa muito, muito do Espírito Santo, né. E você imagina a aflição de Ruth, que lá naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha um e-mail, não tinha um telefone para ela ligar para a mãe, saber como é que estava a mãe, como é que estava o seu pai. Aquela despedida de Ruth foi definitiva, porque ela não sabe se teria possibilidade algum dia ainda de ter notícias, né. E nós sabemos que o momento derradeiro para todo o povo de Deus está chegando, em que vão haver muitos rompimentos, né. Às vezes, como o Senhor Jesus disse, né, dentro de uma casa estarão 2 contra 3 e 3 contra 2, porque às vezes o inimigo do seu povo será, às vezes, a nora contra a sogra, às vezes, né, dentro da própria casa haverá divisão, e chegará um momento final, derradeiro, em que a escolha deverá ser feita. Então eu penso assim, né, na situação da Ruth, que não é fácil, a Nayara que está aí apresentando para nós, ela pode dizer que não é fácil quando o marido não acompanha na fé, como se o marido realmente estivesse morto, né, era o caso de Ruth, o marido estava morto, e ela não tinha uma orientação da parte masculina, ela não tinha, foram 2 mulheres que obedeceram ao sai dela, povo meu, retornando para Israel, né, conforme a Nayara mencionou ontem, a segunda mensagem angélica se cumprindo, né, e a gente vê aqui a questão da Ruth falando então para Boaz, depois que ele orientou ela no que ela devia fazer. Olha, minha filha, vem aqui, não colha no outro campo, vem aqui, o alimento para você vai sair daqui. Se você tiver sede, a água para você vai sair daqui. Olha, eu já falei para que ninguém te moleste. Eu já falei que você pode andar junto com as moças. E foi orientando, orientando, orientando. E naquele momento eu imagino a Ruth rendida e com uma tonelada de peso de aflição sendo tirada dos ombros dela, porque ela disse assim: Tu me consolaste. Tu me consolaste. Então, a gente vê, inclusive, né, essa palavra consolo, né? A primeira vez que essa palavra consolo é escrita na Bíblia está lá no Gênesis, quando fala de Noé. O significado do nome Noé é consolo. Então, para um povo que estava vendo a desgraça que é estar sem Deus, a forma com que os antediluvianos estavam vivendo, aqueles que eram fiéis a Deus, eles realmente precisavam de um consolo. E quando Noé nasceu, seu pai lhe deu esse nome. Com certeza instruído pelo Espírito Santo, né, deu esse nome para Noé, que era consolo, e o consolo veio para o povo através das obras que Noé executou, que não eram obras da carne, não eram obras da lei, eram obras da fé. Aquela arca que foi sendo construída era o consolo de Deus sendo materializado.
Então, quando Ruth fala aqui, é porque realmente a vida dela era uma vida sem esperança. Mas através de Boaz, que é um tipo de Cristo, o consolo chegou. Glória a Deus por isso. Deus é bom, Deus é tremendo, né? E a gente vê aqui que o consolo chega para Ruth através da palavra. É a palavra. Então, para nós hoje, é para a gente realmente firmar mais uma vez que se a nossa vida está sem esperança, se nós temos situações difíceis a enfrentar, a fé vem pelo ouvir a palavra. O consolo também. Para Ruth veio por ouvir a palavra. Que a palavra seja entronizada na nossa mente, no nosso coração, porque aquele que recebe a palavra, recebe a Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na meditação Recebereis Poder, na página 348, a serva de Deus, ela diz que quem abre as escrituras e se alimenta do maná celestial, torna-se participante da natureza divina. Ruth se tornou participante da família de Boaz, porque ela ouviu as palavras de Boaz. Nós, Igreja de Cristo, nos tornaremos participantes, irmãos, da família de Cristo, da natureza divina, que é muito mais do que só pertencer à família, não é só por adoção. E ela diz, e Ellen White continua dizendo, quem abre as escrituras e se alimenta do maná celestial, torna-se participante da natureza divina e sabe que no caráter precisa ser semelhante àquele em quem Deus se compraz. Deus aceitou plenamente a Cristo como nosso substituto e penhor. E todo aquele que professa o nome de Cristo, aparte-se, portanto, de toda injustiça, sendo um com Cristo no caráter, para que Jesus não se envergonhe de nos chamar de irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada. O horário já está dentro do combinado para a gente encerrar, mas se ainda tiver alguma participação, a gente abre a oportunidade. Irmã, você pode colocar esse texto lá no grupo depois, por favor? Posso sim, irmã, posso sim. Mais tarde eu vou também postar o estudo de hoje, eu deixei gravando aqui também as contribuições, e eu vou encerrar aqui a gravação. Não sei se alguém tem algum louvor